que abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, versos 21 a 24, e depois nós continuaremos a partir do verso 35, que é o desfecho dessa história que começa no verso 21. Marcos, capítulo 5, verso 21 a 24, e depois versos 35 a 42. Peço que os irmãos acompanhem a leitura do texto. Percebi que a minha versão é um pouquinho diferente da que os irmãos comumente usam, mas diz assim a palavra do nosso Deus: Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos pés de Jesus, e lhe pediu com insistência: A minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva. Na sequência, verso 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: A sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço e os que choravam e pranteavam muito. Ao entrar, disse: Por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, ela dorme. E riram dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: Menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Meus irmãos, há uns anos atrás, eu ensinava o Mateus, o filho mais velho, a andar de bicicleta. Depois que a gente aprende é muito fácil, mas até que a gente consegue se equilibrar em cima de duas rodas, leva um tempo. E o Mateus caiu muitas vezes da bicicleta, várias vezes, a ponto de, depois dele conseguir andar sem as rodinhas, ele ainda desejar que eu continuasse correndo atrás dele, segurando a bicicleta. E várias vezes eu dizia: Mateus, você já anda sozinho. Não, papai, eu só consigo se você estiver atrás de mim, nem que seja fingindo que está segurando a bicicleta. E eu fiquei pensando a respeito dessa cena, como muitas vezes dois sentimentos opostos, diametralmente opostos, por assim dizer, muitas vezes se encontram. Quantas vezes medo e confiança parecem se encontrar em determinados momentos da nossa vida. E eu gostaria, à luz do texto que nós acabamos de ler, de pensar um pouco com os irmãos a respeito de quando medo e confiança se encontram. Todos nós temos medo. Até mesmo os mais durões, que dizem não chorar, precisam confessar: nós temos medo. Medo e confiança são sentimentos compartilhados entre todos nós. Todos nós. São sentimentos extremamente democráticos. Adultos sentem medo, mas também confiança. Crianças sentem medo, mas também sentem confiança.
Medo e confiança não respeita faixa etária, condição social, sexo, religião. Absolutamente todos nós convivemos com medos e também com circunstâncias ou pessoas que podem nos trazer algum tipo de segurança. Mas a questão que eu quero trazer para nós nessa noite é quando esses dois sentimentos se encontram. Como nós reagimos quando nos vemos num turbilhão de medos que afloram, mas também de uma confiança que nos traz paz. Quando medo e confiança encontram você, quem vence essa batalha? Quem vence? Medo ou confiança? Eu sei que para um crente a resposta seria confiança. Mas seja sincero, muitas vezes, em determinados momentos da nossa vida, o medo parece nos dominar. E embora a confiança seja um ideal a ser alcançado, por vezes, por causa da nossa fraqueza, é o medo que parece nos dominar. Incertezas com enfermidade, com o futuro dos nossos filhos, com os rumos da nossa nação, com questões que envolvem a nossa própria subsistência, quaisquer que sejam as nossas motivações, em algum momento nos sentimos assim, enfraquecidos, limitados, muito parecidos com Jairo, que via a sua filha definhar numa cama, padecendo de uma enfermidade que os seus recursos, o seu status, a sua sabedoria como chefe da sinagoga não foi capaz de evitar, a ponto de fazê-lo correr desesperadamente atrás de Jesus. Por isso, meus irmãos, a resposta para a pergunta que fiz, quem vence quando medo e confiança se encontram, depende. E eu quero, ao longo dessa nossa exposição de hoje, explicar ou elucidar o que é determinante para a vitória da confiança em relação ao medo. Mas é interessante que nós percebamos o contexto em que o texto que nós lemos está inserido na palavra de Deus. Veja que o dilema de Jairo, o medo da morte que assombrava a família de Jairo por causa da enfermidade da sua filha, é apenas uma cena dessas histórias que estão sendo aqui descritas por Marcos a respeito do encontro de medo e confiança. Quer um exemplo disso? Volte uma página na sua Bíblia e nós veremos Jesus se encontrando com seus discípulos e acalmando a tempestade. Eles tiveram medo porque temiam pela própria vida. E Jesus disse a eles: por que vocês são tão medrosos? Como ainda não têm fé? Verso 35. E eles concluem dizendo: quem é este, que até mesmo o vento e o mar lhe obedecem? Medo, porque temiam a morte. As ondas eram muito grandes, os ventos eram suficientemente fortes para fazê-los temer. Mas o texto encerra com uma declaração de confiança, porque Jesus tem poder sobre o mar e sobre todas as coisas. Na sequência, eles chegam à outra margem do mar da Galileia. Jesus estava saindo de Cafarnaum e aqui indo para Gadara, atravessando o mar da Galileia, que era na verdade um lago, um grande lago, o lago de Genezaré, mas que era também conhecido como Mar da Galileia, e ele está indo em direção a Gadara, e Jesus se encontra ali com um homem possuído de uma legião de demônios. É muito interessante que a descrição que Marcos faz desse endemoniado
é capaz de produzir medo só de ouvir, só de ler. Imagina nas pessoas que estavam na circunvizinhança. Era um homem que impunha medo, ele vivia nos túmulos, sem roupa. Um homem de muita força física por causa da dominação maligna que estava sobre ele. Mas é muito interessante que Jesus intervém na história desse homem, como fez aos seus discípulos no Mar da Galileia. E esse homem termina a história como alguém que voltou a ter lucidez, que deseja seguir a Jesus por onde Jesus está indo. Jesus estava voltando para Cafarnaum, e Jesus diz a esse ex-endemoniado: vá e conte aos seus familiares tudo o que aconteceu com você. As pessoas que tinham medo desse ex-endemoniado agora serão evangelizadas por esse novo missionário. É o que acontece quando Jesus entra nessa equação que separa o medo da confiança. E então assim nós somos inseridos na história de Jairo. É mais um personagem que vai até Jesus movido pelo medo, pelo temor de ver a sua filha padecer. Mas ao mesmo tempo que Jairo parece dominado pelo medo, ele também exprime confiança, porque ele faz um pedido regado de fé ao Senhor Jesus: por favor, vá à minha casa, imponha as mãos sobre a minha filha, para que ela seja salva. Medo da morte, confiança em Jesus. Jesus consente com o pedido, mas entre o consentimento e a chegada na casa, Jesus precisava tratar o coração de uma outra pessoa. Nesse lapso temporal, nesse ínterim, Jesus vai se encontrar com uma mulher que temia pela própria vida, que já não tinha mais esperança, que gastara todos os seus bens para recobrar a saúde, porque sofria de uma hemorragia que a expunha a uma condição de ser impossível estar no meio das pessoas, porque, segundo a lei do seu tempo, era considerada impura, e ela, por sofrer de hemorragia, era permanentemente alguém considerada impura, afastada do convívio social das pessoas, afastada da religião, relegada a uma vida sem esperança. Mas essa mulher confiou que se ela apenas tocasse nas vestes de Jesus, ela seria salva. Medo por aquilo que poderia acontecer, mas confiança por aquilo que ela tinha certeza que aconteceria. Ela encosta em Jesus, ela é curada, e no meio daquela multidão Jesus para e diz: quem me tocou? Essa cena é interessante, porque muitas pessoas tocavam em Jesus, mas o toque daquela mulher, com medo da censura, saiu o poder de Jesus. São essas as palavras do Senhor. E Jesus disse: filha, não tenha medo, a sua fé te salvou. Só então Jesus se aproxima da casa de Jairo. Quando eles estão se aproximando, os mensageiros, eu costumo chamar esses aqui de cavaleiros do Apocalipse, é o mensageiro da mensagem do problema, e disseram: Jairo, por que você incomoda o mestre? A sua filha já morreu. Ou seja, não há mais esperança, o medo venceu. Mas é justamente nesse momento, quando o medo parece tomar conta do coração de Jairo, Jesus intervém novamente e diz a ele: não tenha medo, creia somente. Meus irmãos, o texto que lemos por ocasião da liturgia do nosso culto fala de pessoas que estão naquilo que nós convencionamos chamar de galeria da fé. O capítulo 11 da carta aos Hebreus é impressionante porque descreve, nomina algumas pessoas
que foram dignas de nota, de serem ali mencionadas, porque viveram por fé, homens dos quais o mundo não era digno, por causa do seu testemunho. O capítulo 11 de Hebreus começa descrevendo a natureza da fé. A fé é a certeza, não dúvida, não uma mera suspeita, cogitação, mas a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Foi isso que moveu todas aquelas pessoas descritas dos versos 30, em todo o capítulo 11, mas especialmente para nós, versos 30 a 40, a testemunharem do amor de Jesus. Portanto, irmãos, o que determina quem vence nesta relação entre medo e confiança é se de fato Jesus, ele faz parte dessa equação, porque aquilo que transformou situações de medo em ocasião de júbilo e confiança foi a ação do Senhor Jesus. Ele acalmou o mar, fez cessar a tempestade. Ele libertou um homem abandonado pela família, pela sociedade, dominado por uma legião de demônios. Irmãos, uma legião romana era composta por 6.000 soldados. Nós estamos falando de demônio para valer. Era muito espírito maligno. Jesus liberta esse homem e faz dele um missionário. Ele curou essa mulher que sofria de hemorragia, quando todas as possibilidades de cura pela medicina do seu tempo haviam se esgotado. Agora, Jesus ressuscita a única filha de um líder religioso. Quando medo e confiança se encontram, o que determina se medo ou confiança é se Jesus está presente. Nós aprendemos algumas lições importantes com essa passagem. A primeira delas é que o medo de perder a sua filha fez Jairo ter confiança de que Jesus poderia salvá-la. E isso levou a romper as barreiras religiosas, sociais do seu tempo. A confiança que Jairo teve em Jesus naquele momento de medo fez com que Jairo tomasse uma atitude, com que Jairo se levantasse, e ele então vai em direção a Jesus. Jairo temia pela morte da sua filha. Com essa decisão, Jairo vai romper com alguns padrões religiosos, sociais do seu tempo. Veja, Jairo era pertencente ao clã dos fariseus. Os fariseus eram um partido religioso, político, que era bastante atuante nos tempos de Jesus. Embora a sua gênese tenha sido por motivações louváveis, eles haviam se desviado da palavra de Deus. Os fariseus têm a sua origem no período intertestamentário, nos 400 anos de silêncio, quando da dominação de Alexandre o Grande, naquele movimento histórico de helenização do mundo conhecido, existe então a revolta dos macabeus por causa de Antíoco e a deturpação do templo, quando ele sacrificou um porco, um animal impuro para os judeus no templo. Houve então aquilo que, segundo a história, ficou conhecido como a revolta dos macabeus, e aí nasce os fariseus, os defensores da cultura judaica. Então veja, eles foram importantes para a não helenização do mundo judaico, mas eles se perderam ao longo do tempo, e a essa altura já conspiravam contra Jesus. Então Jairo, sabendo disso, ele precisa romper com essas barreiras socio-religiosas, culturais, e ele corre atrás daquele que o seu clã está buscando colocar contra a parede. Jairo era um chefe das sinagogas. A sinagoga nasceram no momento
do exílio, quando já não existia mais templo, e eram locais destinados ao encontro dos judeus para lerem o texto sagrado, cantarem os salmos e fazerem as suas orações. Portanto, aquelas pessoas que eram responsáveis pelas sinagogas eram pessoas reconhecidamente importantes no seu tempo. Mas Jairo é movido por uma confiança que o leva a tomar uma atitude concreta de abandonar estas questões socioculturais que o prendiam no medo, e movido por esta confiança de que Jesus poderia salvar a sua filha, ele vai ao encontro de Jesus. A essa altura, as sinagogas já estavam fechando as portas para Jesus. O mestre da Galileia já não era mais respeitado entre os religiosos. Jairo precisou vencer o medo da oposição dos seus partidários para correr atrás de Jesus, movido por confiança. Sabe, irmãos, confiança move os nossos corações. Quando de fato entregamos o nosso coração a uma causa e, no nosso contexto, a alguém, nós somos movidos de tal forma que nos vemos dispostos a fazer o que é necessário para correr atrás daquele que de fato pode dar ao nosso coração a estabilidade que precisamos. Jairo chega até Jesus e Jesus consente em ir em sua casa. O plano estava dando certo. O mestre vai ver a minha filha. Imaginem o coração daquele pai, aguardando apenas a chegada de Jesus no seu lar para ver a sua filha salva. Quando Jairo encontra Jesus, Jesus leva a esperança onde o medo dominava. E é isso que acontece conosco, quando de fato entregamos o nosso coração nas mãos de Jesus. Aquilo que Jesus faz com Jairo nesse momento é tratar o seu coração, dando-lhe uma razão para de fato se entregar a Ele. Algumas lições dessa entrega de Jairo também são importantes para nós. Em primeiro lugar, assim como quando Jesus foi com Jairo, quando Jesus vem conosco, nós podemos ter a certeza de que Ele se importa com a nossa dor. Nós cantamos isso hoje. Jesus se importa com o nosso sofrimento. Quando Jairo chega para Jesus e explica-lhe ali a razão do seu sofrimento, Jesus se importa com aquele pai que estava sofrendo. Assim como Jesus se importou em ver as pessoas que pranteavam pela morte do seu amigo Lázaro, e Jesus externa isso, como quem se compadece do sofrimento alheio, e chora. Em outro momento, Jesus com seus discípulos, buscando um lugar a sós para descansarem, Jesus vê uma grande multidão que chegou no lugar antes deles, e Jesus então olha para aquela multidão, e o texto diz que Jesus se compadece daquelas pessoas. O termo grego traduzido por compadecer-se, ele tem implicações muito profundas. É como se as entranhas fossem movidas. É como se Jesus tivesse sido movido no seu interior, porque Ele se importa, e Ele diz: essas pessoas são como ovelhas que não têm pastor. Portanto, quando Jesus decide ir à casa de Jairo, Ele está nos ensinando que o nosso sofrimento é importante para Ele. O texto diz que Ele vai ao encontro de Jairo, assim como Jesus foi ao encontro dos seus discípulos com medo, assim como Jesus foi até aquele endemoniado. E veja, Jesus atravessa o mar da Galileia para libertar uma pessoa.
Aquela pessoa era importante para Jesus. Jesus agora assente, concorda com Jairo, e ele vai à casa de Jairo. No meio tempo, essa mulher procura Jesus, Jesus se compadece dela, e ela também é curada, a mulher com fluxo de sangue. Mas quando eles estavam se aproximando da casa de Jairo, vem então uma má notícia, e tira a instabilidade. A sua filha morreu. Meus irmãos, imagine o coração de Jairo ao ver Jesus no trajeto, parando para saber quem o tocou. Imagine o coração de um pai aguardando para a cura da sua filha, e Jesus dialogando com a multidão: não, alguém me tocou. Muito possivelmente, quando a notícia do falecimento chega, pode ser que Jairo tenha pensado: demorou, perdemos tempo na estrada, Jesus chegou atrasado, não há mais esperança. Mas é aí, quando tudo parece dizer não, mais uma vez, é Jesus quem intervém na história. E é Jesus quem diz a Jairo: não temas, creia somente. Quantas vezes, meus irmãos, nós olhamos para as circunstâncias à nossa volta e ficamos buscando uma razão para continuar acreditando. Quantas vezes tudo o que está à nossa volta são circunstâncias com as quais nós temos dificuldade de lidar, mas quando nós percebemos que a intervenção de Jesus na vida de Jairo trouxe esperança, nós somos lembrados de que a nossa confiança não está naquilo que nós podemos adquirir, a nossa confiança não está naquilo que nós podemos comprar, a nossa confiança está naquele que por graça se entregou a nós. E Jesus diz a Jairo: não tenha medo, creia somente. Portanto, quando a nossa esperança é o Senhor Jesus, quando a razão da nossa confiança é o Senhor Jesus, não precisamos temer as más notícias. Meus irmãos, é verdade, existem muitos questionamentos a respeito de muitas coisas, na sociedade, na política, na própria igreja, como serão as coisas. Quantas vezes más notícias tiram o nosso sossego, mas quando nós olhamos para textos como esse, nós somos lembrados de que se Jesus está naquilo que tenho chamado de equação da nossa vida, não há espaço para esse medo patológico. Ainda que não saibamos como chegaremos a uma solução, Jesus não diz para Jairo: eu vou ressuscitar a sua filha. Jesus diz para Jairo: não tenha medo, creia somente. E então, Jesus chega à casa de Jairo, e aquela menina, ela é curada. Muitas vezes, os nossos recursos acabam, mas é o Senhor que nos encoraja, fazendo brotar fé no nosso coração, que nos faz continuar caminhando a despeito da ausência de informações. Como assim, Senhor? Como crer? A minha filha já morreu, mas na verdade, Jesus estava tratando o coração de Jairo. Jesus estava tratando do medo no coração daquele pai, e cada um destes eventos fazem parte desse tratamento, até mesmo a aparente demora. E Jesus diz a Jairo: não tenha medo, creia somente. Quando a nossa confiança está nas mãos do nosso Senhor,
quando a nossa esperança está naquele que é poderoso, que dá ordem à natureza, naquele que os espíritos imundos obedecem, naquele que tem poder sobre a enfermidade, nem mesmo a morte tem a última palavra a nosso respeito. Jesus chega na casa de Jairo e ele diz àquela menina: levante-se. Naquele momento, quando toda a esperança havia se esgotado, Jesus ressuscita a filha de Jairo. Jesus cura o medo do coração de Jairo, o medo que dominava o coração de Jairo, e faz brotar uma confiança no próprio Jesus. O que determina o resultado entre o encontro do medo e a confiança é se de fato a nossa confiança está em Jesus. Se a nossa confiança estiver em qualquer outra coisa, nós falharemos terrivelmente no objetivo de termos uma razão para continuar acreditando. Portanto, eu quero concluir chamando os irmãos à seguinte reflexão: se de fato há uma razão para nós confiarmos, se de fato o medo é um sentimento real para nós, em quem nós temos colocado a nossa confiança? Porque em última análise é isso que vai determinar se o que nos vence é o medo ou a confiança. Meus irmãos, que aprendamos a colocar a nossa causa aos pés de Jesus, como quem confia que Jesus é poderoso para transformar situações. E veja, Jairo creu no seu coração que Jesus era poderoso para curar a sua filha enferma. E como tudo aquilo que já parece ruim pode piorar, Jairo foi alimentado de uma esperança que o fez crer que Jesus poderia mudar até mesmo o estado da morte da sua filha. Portanto, algumas aplicações importantes para nós, nessa nossa relação entre medo e confiança, e a primeira delas é que a fé afasta o medo do nosso coração, porque a fé é acreditar, é ter convicção. E de fato, irmãos, aquelas pessoas descritas em Hebreus capítulo 11, elas não apenas viveram por fé, mas a maioria delas morreram por essa fé. A confiança venceu, ainda que as circunstâncias fossem terríveis. Em segundo lugar, eu quero que você guarde isso no seu coração. Talvez você tenha orado por alguma causa há algum tempo, e eu preciso te dizer: Jesus não chega atrasado. Eu sei, às vezes parece demorar tempo demais, mas Jesus nunca chega atrasado. Pode ser que Jairo tenha sido dominado pelo medo quando ouviu que a sua filha havia morrido, mas isso não mudou o fato de que Jesus estava no controle daquela situação, e ele diz: não tenha medo, creia somente. Portanto, se você ora por alguma causa já há algum tempo, eu tenho algumas causas que já são causas idosas. A palavra para mim e para você nessa noite: lembre-se de que Jesus nunca chega atrasado. Jesus pode fazer aquilo que para nós é impossível. A cura da filha de Jairo para a medicina era impossível. Jairo acreditou que Jesus poderia curá-lo. A morte tirou do coração de Jairo a esperança de ter a sua filha, mas Jesus tinha poder para ressuscitá-la. Portanto, eu quero encerrar essa mensagem nessa noite com as palavras do próprio Jesus para nós. Entre os medos que nós enfrentamos ao longo da nossa vida,
entre as incertezas que nós temos que lidar ao longo da nossa caminhada, entre as dúvidas que muitas vezes bate e tira a estabilidade do nosso coração, que nós nos lembremos das palavras de Jesus: não tenha medo, creia somente. Que o Senhor, meus irmãos, nos ajude a crer no poder de Jesus, de um Deus que intervém na nossa vida, na nossa história, que é capaz de mudar o cenário, as situações, que é capaz de operar poderosamente, trazendo esperança onde antes reinava o medo. Qualquer que seja a situação que eventualmente você esteja passando, qualquer que seja o medo que você esteja enfrentando, lembre-se das palavras de Jesus: não tenha medo, creia somente. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.